nesta noite. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 7, fazendo exposição apenas do versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Fique atento àquilo que Deus vai falar contigo nesta noite, através da sua palavra. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, do 1 ao 7. Diz assim o texto sagrado: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Lhe disse, olha o que o profeta falou para ele: Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Versículo 5. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo, do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Amém. Vamos orar. Aniversariante, já orei pelo Márcio, está me cobrando aqui. Botou na placa, ele fica contando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque é através da Tua palavra que o Senhor tem dirigido essa igreja, tem nos ensinado, tem nos fortalecido. E nesta noite, eu peço a Tua ajuda, peço a Tua graça, peço que o Senhor me use para a honra e glória do Teu santo nome. Que nesta noite os meus irmãos saiam daqui compreendendo bem aquilo que o Senhor vai falar conosco através da Sua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bom, como todos sabem, ou quase todos, na quarta-feira nós temos um culto aqui de oração, de intercessão, e sempre temos uma reflexão rápida em cima de um texto das Escrituras. E teve uma quarta aqui que nós refletimos um pouco em cima desse texto. Mas após refletir sobre esse texto, esse episódio, esta palavra ficou remoendo em meu coração. Vou usar uma palavra que os pregadores costumam usar, ela ficou ardendo no meu coração toda essa semana. Portanto, nesta noite quero me aprofundar um pouco mais nesse texto. Amém? Bom, é importante deixar claro que o rei Ezequias era um homem piedoso, ele era um homem fiel, ele era um homem temente a Deus, e mais à frente ele mesmo falará isso para o Senhor. E o texto bíblico mostra claramente que esse homem piedoso, temente a Deus, fiel a Deus, ficou doente. E segundo o verso primeiro, ele quase morreu. Mas não há nada de estranho nisso, em dizer que ele quase morreu pelo fato de ser piedoso, temente a Deus, fiel a Deus. Pois pessoas piedosas, tementes a Deus, fiéis ao Senhor, ficam enfermas e também morrem. Não tem nada de estranho nisso.
seja por causa de uma doença, de uma enfermidade, podem ser assassinadas, uma bala perdida, enfim. Essa semana eu conversei com um amigo pastor, que a esposa dele vem aqui às vezes domingo pela manhã, e ele até coloquei no grupo, lá na Rocinha, num culto, eles estavam buscando a Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, e ao término do culto a menina saiu tomou um tiro. Ou seja, o mesmo sol que brilha sobre os ímpios também brilha sobre os justos. E, graças a Deus ela não morreu, ela se recuperou. Mas isso pode acontecer comigo e com vocês também. Ezequias foi cometido por uma doença que não sabemos qual era e que no primeiro momento quase o matou. Mas que agora, de fato, segundo as Escrituras, ele iria morrer por causa dessa doença. E isso era certo de acontecer. Por quê? Porque quem falou para ele que ele iria morrer não foi um homem, não foi um médico, não foi o diabo, mas sim o próprio Deus que falou com ele através do profeta Isaías. Versículo 1, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Olha só que coisa tremenda. Meus irmãos, o rei estava em seu palácio. Imagine aí a cena, quando de repente um de seus súditos vieram avisar que o profeta Isaías veio lhe fazer uma visita. Penso eu que ele deve ter pensado: que boa visita certamente será, profeta. Certamente o profeta veio trazer alguma boa notícia da parte do Senhor. Mas quando o profeta se depara com o rei, ele sem muito papo, sem usar nenhuma parábola para dar a notícia, assim como Natã que usou para entregar uma mensagem de Deus a Davi, ele não faz isso. Sem muito blá blá blá, sem nenhuma enrolação, diz: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Olha só qual era a profecia. E como tenho ensinado a vocês aqui, quando um profeta dizia assim diz o Senhor, ele estava querendo deixar claro que aquilo que ele estava falando vinha da parte de Deus somente. Por isso que ele dizia assim diz o Senhor. Essa palavra não vem de mim, vem do Senhor. Por isso que todos eles sempre diziam assim diz o Senhor. E o rei Ezequias entendia isso muito bem. Tanto é que quando ele ouve a mensagem do profeta, ele prontamente vai orar. Versículo 2 e versículo 3 diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3, grava essa palavrinha: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou, diz as Escrituras, amargamente. Meus irmãos, o primeiro ponto que quero chamar a sua atenção nesta noite, primeiro ponto, é que nós estamos precisando de homens como o profeta Isaías, que entreguem mensagens que venham diretas do coração de Deus, profetas de verdade que digam para qualquer um o que Deus mandar falar, seja rei, seja presidente, seja intelectual, seja um homem rico, seja até um assassino. Que isso, pastor? Sim, mas o Senhor quer comparar e entregar uma mensagem a um rei da mesma forma que entregaram a mensagem a um assassino? Sim. Pois se vocês não sabem, Isaías estava arriscando a sua própria vida. Pois quando alguém entrava na presença do rei para falar algo, se o rei não gostasse, ele mandava matar na hora. Então ele estava também aqui em um momento arriscado. Precisamos de homens assim em nossos púlpitos, que preguem somente aquilo que Deus mandar. Assim diz o Senhor, homens assim. Não precisamos que homens no púlpito que
preparem mensagem segundo aquilo que o povo deseja ouvir, não, mas homens que sempre falem com fidelidade o que Deus quer falar, mesmo que seja assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Precisamos nesses dias de homens assim, pregadores, pregadoras, que de fato digam aquilo que o Senhor mandar. Essa é a primeira lição que eu aprendo com esse episódio. Precisamos de homens como o profeta Isaías. A segunda lição que eu aprendo aqui no texto é com o rei Ezequias. Aprendo com ele. Meus irmãos, mesmo ele sabendo que Deus disse que ele iria morrer, esse homem não desiste. Ele vai orar. Portanto, eu te digo nesta noite, não importa se em algum momento você receba uma má notícia em sua vida, não importa, independente em que área seja, talvez seja em relação à sua saúde, não importa, talvez em relação à sua família, ao seu filho, ao seu casamento, não importa o quanto a notícia seja negativa, haja sempre como Ezequias, vá para os pés do Senhor orar. Faça isso. Não importa o tipo de notícia negativa que você receba nesses dias. Não importa se a notícia vier de um médico. Não importa se a notícia vier de um homem importante. Não importa se a notícia vem do seu patrão. Não importa se for um profeta, mesmo que seja um profeta de verdade. Não importa se o próprio Deus falar contigo. Porque Deus falou com ele. Ele sabia muito bem, mas ele vai orar. Ele sabia muito bem que Deus estava falando através do profeta. Tanto é que ele se reporta a Deus como causador daquela situação, porque os judeus pensavam dessa maneira. Versículo 3: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. É como se ele dissesse: por que o Senhor colocou essa doença em mim? Por que o Senhor vai me matar? Eu tenho servido a Ti com fidelidade. Eu sou um homem temente a Ti, lembra-te disso, Senhor. Eu sou um homem piedoso. Eu tenho te servido com devoção sincera. Portanto, irmãos, vamos aprender com esse homem hoje. Não importa quão terrível seja a notícia, não importa quem te deu a notícia, vá para os pés do Senhor orar. Grave isso. Mesmo que tenha sido Ele mesmo que te deu a notícia, pois mesmo assim, mesmo Deus falando contigo, a situação pode mudar, e muda mesmo, como aconteceu com Ezequias. Versículo 4. Olha que coisa interessante, depois que ele ora, versículo 4: antes de Isaías deixar o pátio intermediário, olha só que coisa tremenda, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Glória a Deus. Observe como Deus ouviu rapidamente a oração desse homem. E quando diz, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, é para mostrar como Deus ouviu rapidamente a oração desse homem. Pois antes do profeta sair da cidade, Deus muda a situação. Por isso, irmãos, eu tenho incentivado vocês a viverem uma vida de oração, porque a Bíblia deixa claro como a oração é importante para as nossas vidas. Tenho batido nessa tecla, tenho sido chato durante esses 5 anos, mas eu sei o valor que há na oração. Agora, o que eu tenho visto é que diante dos problemas, das situações adversas da vida, das más notícias, quando alguns crentes recebem, eles caem em desespero. Muitos pensam logo em desistir,
Muitos logo são dominados pelo desânimo, mas aí não pode. Meus irmãos, se vocês querem se desesperar, se vocês querem chorar, faça isso, mas faça aos pés daquele que pode resolver qualquer coisa. Ezequias também chorou, ficou desesperado, eu vou morrer. Mas ele foi para os pés do Senhor. Lembra-te, Senhor, como tem te servido com fidelidade, com devoção sincera, tem feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Se você entrou aqui nesta noite carregando sobre seus ombros uma má notícia, ou quem sabe mais à frente, coloque diante do Senhor, pois foi justamente isso que Ezequias fez. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse episódio. Outra lição que eu aprendo com esse episódio é que o nosso papel, o seu papel é orar. Mas quanto a situação ser resolvida, isso pertence somente a Deus. A maneira que Ele vai resolver pertence somente a Deus. Você tem que orar. Observe versículos 6 e 7. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo, do meu servo Davi. Versículo 7. Então disse Isaías: prepare um emplasto de figos. Figos? Eles fizeram, o aplicaram à úlcera e ele se recuperou, ele foi curado. Eu pergunto para vocês nesta noite: será que Deus ele precisava de uma pasta de figos para curar alguém? Será que Deus precisa disso? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. A pasta de fígado era um remédio comum usado para amolecer ou abrir um tumor no Antigo Testamento. Mas essa pasta ela não tinha poder para sarar a úlcera ou um tumor, mas Deus sim tem o seu poder. Deus apenas usou aquela pasta de figo como instrumento para curar aquele homem. Glória a Deus por isso. Esse é o Deus que nós servimos. Tem pessoas que oram por uma situação, mas na mente delas, elas pensam que Deus tem que fazer da maneira que elas imaginam. Mas, meus irmãos, Deus ele é soberano. Ele faz da maneira que Ele quer, Ele age da maneira que Ele deseja. Deus não precisava curar esse homem usando uma pasta de figos, mas aprove a Ele curá-lo dessa forma, e glória a Deus por isso. Meus irmãos, Deus muitas vezes, grave isso, Ele usa o natural para realizar o sobrenatural. Foi o que Ele fez. O grande milagre aqui foi esse homem ser curado por essa pasta de figos, no qual tinha a mão de Deus. Todos os dias eu tenho que tomar atenolol de 25 miligramas, porque se eu não tomar a minha pressão, ela pode subir e eu posso morrer, não tem jeito. Eu posso dizer que Deus usa esse remédio para que eu não morra. Deus age dessa maneira. Mas tem pessoas que não entendem isso. Deus pode usar vários meios para nos abençoar, mas muitas vezes alguns crentes não compreendem isso. Tinha uma senhora lá em Vista Alegre, quando eu estava lá, na igreja de Vista Alegre, e lá tinha um trabalho de oração, culto todas as terças-feiras. Lá é diferente daqui, nós ficávamos assim na frente, e o povo vinha e a gente orava por cada um. Tinha uma senhora que toda terça-feira ela vinha pedir oração, e ela sentia muita dor, e eu orei por ela várias e várias vezes. Mas chegou um dia que eu falei assim: minha irmã, a senhora já tentou procurar um médico? E ela disse: o senhor é meu médico. Ou seja, ela queria ser curada da maneira que ela pensava. E muitas vezes Deus quer usar o médico, a medicina, mas as pessoas não entendem isso. O fato é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem um sopro de vida, restaurou a saúde desse homem com uma pasta de figos. Deus faz isso. Deus muitas vezes costuma usar, entre aspas, pastas de figos para nos abençoar. E quando Deus age dessa forma,
eu vejo Ele realizando um grande milagre. Esse é o Deus que nós servimos. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Nosso papel, o seu papel é orar. A maneira que Ele vai fazer isso compete a Ele, porque talvez você não entenda. Amém? Mas eu aprendo mais uma lição com esse episódio, e é justamente isso, especificamente, que está ardendo em meu coração a semana toda. Se eu não lhe der uma explicação sobre isso que eu vou falar, muitos talvez vão sair daqui com um conceito errado sobre a oração. Portanto, eu quero explicar para vocês. Se nós fizermos apenas uma interpretação rasa da oração que Ezequias fez, muitos de nós iremos ter um conceito errado sobre a oração. Vamos analisar ainda a oração que Ezequias fez. No versículo 3, veja o que ele diz para Deus: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, e com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. A impressão que dá, se nós fizermos uma interpretação rápida, é que Deus se esqueceu. Parece que Deus se esqueceu que Ezequias era piedoso. Parece que Deus se esqueceu que ele era temente a Deus, fiel a Ele, e que o servia com sinceridade. Aí, a impressão que dá é que quando Ezequias lembra sobre ele, sobre essa relação que ele tinha com Deus, de fidelidade, de piedade, Deus então muda toda a situação por causa da oração de Ezequias. A impressão que dá: poxa, Deus se esqueceu que eu sou um piedoso, vou lembrar a Deus. Deus, opa, está certo, Ele tem razão, então vou fazer o que Ele está pedindo. Mas essa interpretação não se encaixa com a doutrina da soberania de Deus. Meus irmãos, Deus é onisciente. Ou seja, Ele sabe de todas as coisas, em todo o tempo e em todas as épocas. Deus não se esquece de nada. Deus não precisa ser avisado sobre nada. Não se esquece de nada e nunca é pego de surpresa. Deus nunca é surpreendido por ninguém, por nada. No Salmo 139, se você quiser acompanhar, do versículo 1 ao 4, deixa isso bem claro. O salmista diz, Salmo 139, versículo 1 ao 4, ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Versículo 4: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, olha só que coisa tremenda, tu já conheces inteiramente, Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Outro ponto importante que vocês precisam entender nesta noite é que as nossas orações, elas não mudam os planos de Deus. Imagine vocês se nós tivéssemos o poder de mudar os planos de Deus através das nossas orações. Não é assim que funciona. Deus, que é soberano, muitas vezes realiza seus planos através das nossas orações. É coisa diferente. Deus tem um plano e Ele muitas vezes coloca isso em prática através das nossas orações. Ah, Deus precisa das nossas orações? Claro que não. Mas aprova Ele muitas vezes colocar seus planos em prática através das nossas orações. E muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, ficam até chateadas, porque para muitos o legal é poder mudar os planos de Deus através das suas orações. Mas dessa maneira que eu ensino, que a Bíblia deixa bem claro, só Ele é glorificado. Deus, Ele tem um plano,
Ele tem um propósito e Ele quer realizar através das nossas orações, e no final, só Ele é glorificado. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que Deus está colocando seu servo de joelhos. Grave isso que eu estou dizendo. Deus estava colocando seu servo Ezequias de joelhos. E Deus sabe muito bem como nos colocar de joelhos para orar. Deus sabia que quando o seu servo recebesse essa notícia, ele iria para os seus pés. Deus sabia que ele não iria desistir. Deus sabia que ele não iria murmurar. Deus sabia que ele não iria reclamar, desanimar. Não, Deus sabia que ele iria orar. Meus irmãos, Deus conhece os seus guerreiros de oração. Agora, Deus tinha dois propósitos com isso. Primeiro, curar o seu servo. Foi dessa maneira que Deus determinou que ele fosse curado. E o segundo propósito, versículo 6. Vejam só que coisa interessante. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e aqui está o propósito. E livrarei você, primeiro, e esta cidade, olha o segundo propósito, das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Meus irmãos, atentem para a soberania de Deus. Deus queria também livrar o seu povo das mãos do rei da Síria, que era um povo terrível. Eles matavam as pessoas e colecionavam os crânios, matavam crianças, ofereciam seus ídolos. E Deus queria livrar este povo, seu povo. Então, dentro da soberania de Deus, Ele autoriza. Veja que eu não estou dizendo que Ele permite, estou dizendo que Deus autoriza, é que tem poder, que Ezequias fosse acometido por uma doença. Olha o propósito. Essa doença iria matá-lo. E ao saber disso, Deus sabia, pois era onisciente, que Ezequias iria orar. E Deus iria usar a sua oração. Deus ouviu a sua oração e acrescentaria a ele 15 anos de vida. E nesse período, Deus livraria o seu povo dos assírios. Olha como é que Deus trabalha, os planos de Deus. Essa interpretação, sim, se encaixa com a soberania de Deus. Meus irmãos, Deus colocou o seu servo de joelhos. E vamos reconhecer que não existe melhor maneira para nos colocar de joelhos, nos informando que iremos morrer. Se ouço algo de um médico, ou de um profeta de Deus, ou do próprio Deus dizendo: Walter, se prepara, que você vai morrer, eu vou para os pés do Senhor, eu vou orar. Deus conhecia o coração do seu servo, sabia que essa seria a sua atitude. Veja o plano, veja o propósito de Deus. E o interessante é que Deus estava pensando em outras pessoas. Eu tenho dito para o pessoal aqui de quarta-feira, Deus tem nos trazido aqui não apenas para nos abençoar, mas para usar as nossas vidas, para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que esse culto é importante. Às vezes parece que nada está acontecendo, temos poucas pessoas, mas o Deus poderoso tem usado as nossas orações aqui às quartas-feiras. E quantas vezes Deus nos conduz à oração para que outras pessoas sejam abençoadas através das nossas orações. É isso que Deus está fazendo também. Meus irmãos, por favor, ouçam o que eu vou lhe dizer nesta noite. Importante. Deus, Ele tem planos para colocar em prática, e Ele quer usar a oração da sua igreja para isso. E quando digo igreja, falo de pessoas, ou seja, eu e vocês. Deus, Ele tem planos e propósitos que Ele quer colocar em prática, e Ele quer usar a igreja do Senhor. E eu
estava pensando, mas como isso irá acontecer se infelizmente a igreja contemporânea não gosta de orar? Eu não sei porquê há essa crise, mas é uma dificuldade. E não estou falando da igreja do mês, falando da igreja no geral. A igreja contemporânea não gosta de orar. É só você observar as reuniões de orações das igrejas, salvo algumas igrejas que têm tradição, mas na sua maioria as pessoas não gostam de orar, talvez porque não entendam, não sei. Mas Deus sabe como colocar a sua igreja de joelhos. Deus sabe como nos colocar de joelhos. Semana passada o Ricardo me disse, se não me engano foi semana passada, que ele estava vindo para a igreja e de repente ele se deparou com um arrastão na avenida que nós viemos para cá. E ele me contou, e eu 15 minutos antes passei por ali. Quando eu soube dessa notícia, agora eu faço o seguinte: todas as vezes que eu venho para cá eu oro. Olha aí, as circunstâncias que surgem, porque na verdade, meus irmãos, é o que o nosso irmão Luiz sempre diz: a carne milita. Então nós precisamos muitas vezes de algumas ações diante de nós para colocarmos os nossos joelhos no chão, e Deus vai fazer isso muito bem. E eu ando refletindo e pensando sobre isso. Quem sabe Deus não tem autorizado tudo o que está acontecendo em nosso país para que a igreja esteja aos seus pés em oração? Quem sabe? Porque o negócio é muito difícil, meus irmãos. Nós saímos de casa com medo mesmo. Corrupção, Brasil, a impressão que eu tenho que está debaixo de julgamento. Então eu tenho tido essa impressão, tenho orado, tenho falado com Deus, parece que Deus tem autorizado que tudo isso aconteça, para que a sua igreja se coloque aos seus pés, pois nada acontece sem a sua autorização. E se de fato for isso, é melhor a igreja compreender que Deus está nos chamando à oração, do que termos que passar por situações que nos levarão inevitavelmente à oração. Deus sabe como nos colocar de joelho. Eu lembro que lá em Vista Alegre também, às vezes, aquele irmão sumido, às vezes 3 meses sem aparecer na igreja, às vezes no culto de oração ele aparece. Aí você já sabia que o negócio estava feio do lado dele, que o bicho estava pegando. Porque infelizmente nós somos assim, com a coisa aberta, com a nossa família, nosso filho, nosso casamento, um problema sério. Diante dessas coisas que nós nos voltamos para o Senhor. A grande verdade é que somente quando as coisas ficam difíceis é que vamos para o joelho. Mas mesmo assim, existem uns que são teimosos. São teimosos. Mas Deus sabe como nos colocar de joelhos. E quando Deus se propõe nos colocar de joelho, eu sei que eu estou falando, irmãos, Ele coloca. Deus pode sim nos levar a passar por situações difíceis, para que coloquemos o nosso joelho no chão e oremos a Ele, como Ezequias fez. Meus irmãos, a igreja do Senhor pode fazer muitas coisas para melhorar a salvação, uma delas se a igreja compreendesse isso, a Bíblia diz que recomenda nós orarmos pelos reis, as autoridades, para que tenhamos paz na terra. Você quer andar tranquilo? Quer andar em paz? Coloque o joelho no chão. Versículo 6: acrescentarei 15 anos na sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Quantas pessoas não iriam morrer naqueles dias pelas mãos do rei da Síria? Quantas pessoas? Muitas. Mas Deus colocou o seu servo de joelho em oração, e por conta disso Deus usou que Ele já tinha determinado o que iria acontecer, e assim a cidade foi livre.
veja a soberania de Deus. Meus irmãos, que fique claro nesta noite que Deus ele não precisa nem da minha nem da sua oração para fazer nada. Deus não precisa. Deus ele não depende da minha oração e da sua oração para fazer nada. Mas Ele muitas vezes, pelo seu amor, pela sua graça, quer nos abençoar, cumpre seus propósitos através das nossas orações, através das orações da igreja. Não adianta ficarmos falando que a violência aumenta a cada dia, pois isso não vai mudar nada e as coisas vão piorar mesmo. Não adianta ficar dizendo somente que o Brasil é um país de corruptos, e é mesmo. Precisamos orar, pois Deus pode mudar esse quadro caótico, sim, através da oração da igreja. Grave o que eu falo nesta noite. Deus sabe como colocar a sua igreja em oração. Deus sabe como colocar eu e vocês aos seus pés para orar. E quando chegar o momento, em minha vida e em sua vida, Ele vai fazer isso. Amém? Nesta noite, você grave esta mensagem, principalmente esse último ponto, de que Deus, Ele pode nos colocar de joelhos na sua presença, Ele sabe como fazer, e Ele vai fazer. Vamos orar. Aos músicos, vamos refletir um pouco naquilo que foi dito. Para os músicos, multimídia, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, temos aprendido tanto contigo, tanto pela manhã como à noite também. Senhor, não queremos desprezar a Tua palavra nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, possa causar impacto na vida dos meus irmãos. Possamos, ó Deus, como igreja, se voltar para Ti em oração, não ficarmos omissos a toda essa podridão e corrupção que existe na nossa nação. Somos os Teus filhos. Não podemos viver dessa maneira com medo de tudo, Senhor. Mas quem sabe o Senhor tem autorizado tudo isso para que nós nos coloquemos de pé na Tua presença, de joelhos na Tua presença. Eu particularmente, ó Deus, quero ser obediente a Ti. Não quero, ó Deus, que seja preciso que o Senhor me coloque de joelhos, porque o Senhor tem os Teus meios. Mas que nesta noite o Teu Espírito Santo possa gravar, ó Deus, esta mensagem, tudo que foi dito, e principalmente, ó Deus, essa vida de oração, porque o Senhor certamente tem muitos planos para realizar através da Tua igreja, por meio da oração. Que o Espírito Santo nesta noite possa gravar essa mensagem no seu coração. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor antes de nós irmos para a nossa comunhão. Esse é o Deus que nós servimos. Se o meu
sua mão no coração. Vamos pedir a Deus que nesta semana que vai começar, amanhã começam as lutas, as dificuldades. Vamos estar aos pés do Senhor, pedindo pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pela igreja, pela nossa nação, porque grande eficácia tem a oração. Senhor, abençoa o teu povo nesta noite.